eu, por exemplo, política, para mim, eu me sinto lembrando da minha vida, eu nasci político, eu me lembro que com 6 anos de idade tinha eleição municipal, eu já torcia para um candidato, tanto é que, assim, eu na minha memória, desde quando de 6, 7 anos que eu estudava no primário, eu sei quem foi o prefeito, quem foram os candidatos, e como começou minha carreira política. Ninguém disse, eu não fui adolescente dizendo, um jovem, eu quero entrar na política, como infelizmente hoje muitas pessoas dizem, meu pai é conhecido, meu pai é político, eu vou ser candidato a vereador, porque o prestígio da minha família é lá. Não, eu sou filho de um caminhoneiro, fui criado assim, eu não fui moleque de rua, mas a gente ficava à vontade, minha mãe é analfabeta, minha mãe tinha que lavar roupa, minha mãe tinha que, ajudar o sustento de casa. Meu pai era caminhoneiro, mas não era esses caminhoneiros dessas carretas. A gente acordava, às vezes, 3 horas da manhã para poder empurrar o carro do meu pai para pegar. E a gente, por exemplo, ficava à vontade. E como nasceu a política em mim? Tinha um comício na minha cidade, eu gostaria até que as pessoas prestassem atenção nesses 2 nomes. Era uma disputa de uma eleição entre o candidato Ciro Tedold e Paulo Stefanoni. E eu tinha o meu candidato naquela época. E eu fiquei sabendo que tinha um comício no bairro, né, do Paulo. Aí eu falei, eu vou para lá, eu vou assistir esse comício. Aí passavam os carros falando. Na época, era um verdadeiro showmício, né? E para uma criança que andava de calção à noite, ia descalço nesse comício, aquilo com 13 anos de idade, eu achava lindo aquilo, eu gostava de ouvir as pessoas falarem. Aí, antes, na época, hoje a lei proíbe, mas na época tinha aquela animação, eles sorteavam prêmios, e eu me lembro que o apresentador, quando eu, assim, anos depois, ele passava, eu lembrava dele, porque ele falou, quem responder essa pergunta agora vai ganhar essa escova de dente. Meu filho, eu sinceramente, eu não pensei 2 vezes, eu levantei o dedo, ele mandou subir, o palanque era uma carroceria de caminhão, eles abriam, aí eu fui lá, ele perguntou, acho que o nome de uma rua, nem me lembro direito, e eu acertei. Aí ele pegou, me deu, foi a primeira escova de dente da minha vida, porque meu pai ensinava a gente a escovar dente com o dedo. Eram 12 irmãos, a roupa que eu ia na igreja, que eu fui criado dentro da igreja católica, e todos os domingos, não é que eu tinha que ir à missa, eu tinha que fazer catecismo, e a roupa que a gente ia era uniforme, porque eu não tinha uma roupa melhor, a gente só andava, eu me lembro, e aquela escova de dente azulzinha, clarinha, Tec, Aí ele pegou, me deu a escova, eu fiquei todo feliz, aí ele colocou no microfone, o comício era do Paulo, ele falou assim, quem vai ser o melhor prefeito de Colatina? Aí, na hora, eu peguei e falei o meu candidato, que eu torcia por Ciro. Eu falei, Ciro Tedold, joguei o microfone e desci. Aquilo provocou, na época, um comentário danado, porque eram 2 candidatos só, era polarizado as eleições. Eu me lembro quando eu cheguei no colégio no outro dia, professor, que vergonha, você foi no comício de um candidato e falou o nome de outro. Mas disse que criança não mente, eu tinha de 12 para 13 anos. Aí, assim, realmente eu falei a verdade. E foi quando eu fui chamado a atenção pela professora, os colegas que era Ciro, bacana, Serginho, bacana, os outros me chamavam de palhaço, você foi lá, e já chegaram até a falar que eu tinha sido pago, olha só. Na época eu não sabia nem o que era dinheiro, que a gente catava café nas calçadas, eu só tinha dinheiro no início de ano, que a gente pedia bom dia, bom ano, né? Tinha aquela tradição que o primeiro que chegasse na casa, pedisse bom ano, ganhava dinheiro, era o único dinheirinho que eu juntava, o resto era trocado, quando os outros davam, era moeda, e aquilo foi uma coisa assim, Aí quando eu chego em casa, eu vejo a vista de longe, um deputado na época, era estadual, Moacir Dalla, depois foi até presidente do Congresso Nacional, o diretor da rádio, que era candidato também, se não me engano, a vereador. Eu falei, olha, tem gente importante lá em casa.
Aí quando eu chego perto dele, ele aqui e tal, eles estavam tentando convencer a minha mãe, Dona Rosalina, saudosa Dona Rosalina, que ela dizia assim, não, ele não pode ir, ele tem que estudar, o comício vai terminar, tá? Não, aí o diretor da rádio, Geraldo Pereira, disse, ele vai ser, essa palavra eu não esqueço, ele falou assim, ele vai ser a vedete do nosso comício. Aí eu falei, que é isso? Nunca tinha ouvido falar o que era vedete. Aí foi que eu sei que eles convenceram a minha mãe, né? E aí eles pegavam de carro em casa, eu me sentia toda uma criança que eu morava do outro lado, aqui para quem sabe tem um Rio Doce que divide o principal bairro do centro da cidade, e eu andava a pé a ponte, eu via um centro sem camisa, eu era tipo assim, eu não morava na rua, mas mamãe não controlava, a gente chegava, deixava os cadernos, e ia se virar, ia trabalhar no boteco, ia catar café, e eu só sei que, sabe, eu me senti todo importante, que eu estava falando no palanque, e eu me lembro até hoje, as primeiras palavras que eu disse, eu acho que foi o Espírito Santo que me iluminou e disse bem assim, eu disse que eu não era candidato, nem tinha idade para ser eleitor, mas eu também achava que o Ciro ia ganhar, porque o Ciro era melhor, porque eu conhecia, era um homem, sabe, eu estudei a vida dele depois, o meu pai também era Ciro, falava, me dava umas dicas, mas eu lembro que uma vez eu falei, e se Deus quiser, um dia quem vai ser prefeito dessa cidade sou eu. Eu falei isso com 13 anos de idade. Mais tarde eu ouvi uma frase, né, cantada, dizem que é de Fernando Pessoa, mas está na música que é cantada por Raul Seixas, quando ele diz, sonho que se sonha só, é só um sonho, mas sonho que se sonha junto, se torna realidade. E eu fui mantendo aquele sonho, né, eu passei esse deputado, ele com 15 anos, ele me chamou para trabalhar, ele tinha um cartório, eu por minha vontade, eu larguei de estudar de manhã, já fui estudar à noite, eu achava que eu ia ser sentado numa mesa lá e tal, chegou lá, ele me deu a vassoura, eu fui faxineiro, meu primeiro emprego, e foi onde que eu fui interagindo na política, e eu sei que os outros jovens falavam, quero tirar carteira e tal. Eu, quando fiz 18 anos, naquela época não existia a lei do voto aos 16 anos ainda, a primeira coisa que eu fiz, né, fui no cartório tirar o título eleitoral. Aquilo para mim era, sabe, como se fosse um passaporte diplomático, qualquer coisa, eu falava, eu já posso votar. Então, é isso que eu estou dizendo, é que a política nasceu e eu fui sonhando. A primeira vez, quer dizer, a coisa que mais me doeu, assim, eu quero ser candidato a vereador, tal. Fizeram uma pergunta, e você tem dinheiro para ser candidato? Quer dizer, e só podia ser candidato, eu me lembro que eu não tinha realmente dinheiro, e quem me ajudou foi o Moacizinho, que era filho desse senador, e ele só me deu um pouquinho de propaganda, assim, mesmo assim, eu fui muito bem votado, porque eu já era conhecido, era o garoto que falava no comício, que hora que eles falavam o rei da juventude, porque, na verdade, o rei de juventude era um cantor, era um artista famoso, aquelas coisas. E foi onde que eu fui sonhando com meus amigos, sonhando com a minha família, e esse sonho, anos depois, se tornou realidade. Eu consegui, né, ser prefeito da cidade de Paraty. Eu disse, por que eu contei essa história? Porque eu não decidi quando era grande, eu vou ser política, eu quero ser isso. Não, era uma coisa que vinha desde criança. E eu sabia que para ser político tinha que entender de lei, porque eu não concordo, sinceramente, principalmente no legislativo, uma pessoa não entender de lei e ir lá, porque nós só temos duas funções, o vereador, verdadeiro vereador. Se você for olhar pela lei, a lei só faculta a Constituição, duas prerrogativas o vereador tem, legislar e fiscalizar. Hoje, infelizmente, a gente vê o vereador se comportando mais como na política paternalista, mais como diga assim, como fazendo o papel do presidente da Associação de Moradores, e pedindo ao prefeito que faça isso, a tal. Tem vereador que mente, fala, eu que fiz essa escada, eu fiz outra.
Não, o próprio poder já diz executivo, quem executa, quem faz é o prefeito. Às vezes os vereadores até atrapalham, que fica pressionando o prefeito a querer fazer da tal obra, e aquela obra talvez não é a política pública naquele momento mais importante, mas como dá dividendos, dá voto para ele, então tem isso. Então, é isso que eu quis dizer para vocês, que cada pessoa que entra, que tem realmente, que quer servir, entra na política, é menos um pilantra nela, é menos um canalha que a gente vê tantas coisas horríveis aí, principalmente, né, uns coronéis que existem nesse país, onde o pai é isso, o filho é aquilo, a mulher é aquilo. No Pará, por exemplo, no Pará, o filho é governador, o irmão é deputado, a mãe é deputado, o pai é senador, e vai tendo aquela tradição, como se o Estado, como se a cidade fosse de uma família, quando, na verdade, numa verdadeira democracia, a cidade é do cidadão, é de cada um de nós.